Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao estudo da obra há 2000 anos. Hoje, 1º de março de 2021. Nós estamos já na segunda parte do livro e nós estamos no capítulo 2, intitulado Sombras e Núpcias. No nosso estudo da semana passada, nós conhecemos um pouco do relacionamento entre Aurélia e a sua mãe Fúvia. Nós sabemos que a Aurélia, ela está tendo um caso, né, vamos dizer assim, bem apimentado, como de costume daquela época, né, em Roma, com o Plínio. E nós sabemos que o Plínio, ao encontrar a filha do senador Públio, a Flavinha, acabou se apaixonando por ela. Então já colocou a Aurélia de canto. Então nós acompanhamos a semana passada o quão perverso, vou dizer assim, é o processo de educação da Fúvia. Porque ela acaba conversando com a menina e ela, inclusive, diz assim, olha, se nós tentarmos de tudo e não conseguirmos, nós vamos procurar Araxes. Gente, é um feiticeiro, né? Como ele diz assim, resta-nos recorrer às ciências de Araxes com os seus ungüentos e artes mágicas. Olha o nível que ela desce para que possa vir conseguir o Plínio se tornar esposo da filha. Olha só o nível. Tudo bem. De contrapartida, nós temos o Agripa, que é irmão de Plínio, que também se apaixonou por Flávia e que nesse momento ele está simplesmente sofrendo, porque ele ama Flávia e ele está vendo Flávia se relacionando com Plínio. Os dois estão um casal de pombinhos, ela mandando poema, ele pintando. Então, e ele está ali, o que ele fez? Como mecanismo de fuga, ele caiu na vida. E a mãe ficou muito preocupada, a senhora Calpurnia, e nesse processo realmente de se entregar aos exageros da vida, aos vícios, né? Ele acabou adoecendo. Então ele está bem dodói, bem doente, e a mãe está acolhendo agora o filho. Então nós paramos exatamente nesse momento do diálogo entre a senhora Calpurnia e o seu filho mais velho, Agripa. Lembrando que eles estão na mansão, né, do palácio, né, o termo, no palácio do senador Públio, depois da morte do senhor Flamínio. Então todos eles estão nesse período. Gente, imagina o tamanho de um palácio, né? Então vamos ver como é esse diálogo, como foi, o que vai transcorrer, porque a dona Calpurnia não sabe do amor que o Agripa tem por Flávia, não sabe em absoluto. Vamos fazer a nossa oração? Meus amigos, você aí na sua casa está iniciando um estudo espírita. E já coloca a sua água, porque nós vamos orar, pedindo sempre através da oração, elevando o nosso pensamento e te rogando o amor de nossa vida, a permissão para mais uma vez mergulharmos nas lições do nosso querido Emmanuel, em que carinhosamente e amorosamente conta a sua própria história, para que possa, Senhor, servir de exemplo para todos nós, o que é uma vida humana, o que são os desafetos, os desafios, o não da vida, as oportunidades divinas. Que nós possamos, Senhor Jesus, ler essa obra, mas com um coração aberto para aprendermos e verdadeiramente refletirmos e mudarmos, Senhor, as nossas atitudes enquanto há tempo. Que os bons espíritos mais uma vez possam nos conduzir, porque é em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Graça Te damos, Senhor Jesus, que assim seja.
Meus amigos, hoje o meio que nós temos de comunicação pelo canal do YouTube, a quem agradecemos essa oportunidade de poder ter esse canal, é os comentários. Então, caso você tenha alguma dúvida, nós iremos começar a interagir. Então, coloque a sua dúvida no comentário, nós iremos ver a sua pergunta e no próximo estudo da obra há 2000 anos, lembra que como é o estudo da obra há 2000 anos, obviamente as perguntas têm que estar em torno do que nós estamos estudando nesse capítulo de hoje, tá bom? E aí você coloca a sua pergunta, caso tenha, ou se você quiser, coloque o seu comentário, é sempre muito bom, porque essa é a forma que nós temos de interagir. Diga de onde você é, se você está gostando dessa forma que a gente está conduzindo o estudo, é muito bom a gente poder ter esse feedback, tá bom? E se houver dúvida, coloque aí, a gente vai ler e no próximo estudo nós poderemos responder para vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos ver, lembrando que nós estamos, a tia está só encarnada. E os nossos irmãos desencarnados aqui nos inspirando e nos conduzindo. E eu digo que nós estamos acionando a nossa evangelizadora infantil, que estava aposentada. Quando a gente vai contar a história para criança, a gente faz várias vozes. E a tia acionou essa evangelizadora infantil e estamos fazendo assim para que possa ficar algo mais dinâmico, né? Já que nós não temos a colaboração de todo aquele grupo que nos ajuda a fazer o trabalho do EOS, né? Então vamos lá? Então olha só, eles estão ali no pátio, tá? Estão ali, quem que está exatamente nesse momento? A dona Calpurnia e o Agripa, porque está dodói. Quem parou ele foi a enfermidade, porque o menino estava solto na vida. É o mecanismo de fuga, né? Então, virações cariciosas, ou seja, ventos frescos, né, aragem, refrescavam o crepúsculo ainda saturado dos clarões do sol formoso e quente. A seu lado, Calpurnia examina algumas peças de lã, deitando-lhe olhares afetuosos. Em dado momento, a veneranda senhora dirige-lhe a palavra neste texto. Então, meu filho, rendamos graças aos deuses, porque agora te vejo muito melhor e a caminho dos mais franco restabelecimento. Sim, mãe, murmurou o moço convalescente. Estou bem melhor e mais forte. Todavia, espero que nos transfiramos para a nossa casa dentro de 2 dias, a fim de poder consolidar minha cura, procurando esquecer. Esquecer o quê? Perguntou Calpurnia surpreendida. Minha mãe, respondeu o jovem enigmaticamente, a saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Ora, filho, deves abrir-me o coração com mais sinceridade e mais franqueza. Confia-me as tuas mágoas mais íntimas, pois é possível que te possa dar algum consolo. Não, mãe, não devo fazê-lo. E, assim falando, Agripa Severus fosse pelo estado de abatimento em que ainda se encontrava, fosse pela necessidade de um desabafo mais intenso, desatou em pranto, surpreendendo amargamente o coração materno com a sua inesperada atitude. Que é isso, filho? O que se passa em teu íntimo para sofreres dessa forma? Perguntou-lhe Calpurnia, extremamente penalizada, enlaçando-o nos braços carinhosos. Dize-me tudo, prosseguiu aflita. Não me ocultes tuas mágoas, Agripa, porque eu saberei remediar a situação de qualquer modo. Mãe, minha mãe, disse ele então num longo desabafo. Eu sofro desde o dia em que o Plínio me arrebatou a mulher desejada. Sinto na alma uma atração misteriosa por Flávia e não posso conformar-me com a dolorosa realidade desse casamento que se aproxima. Acredito que, se meu pai ainda vivesse, procuraria salvar minha situação, conquistando para mim esse matrimônio com as resoluções providenciais que lhe conhecíamos. Esperei sempre
através de todas as venturas da mocidade, que me surgisse no caminho a criatura idealizada em meus sonhos, para organizar um lar e construir uma família. E, quando aparece a mulher de minhas aspirações, eis que me arrebatam. E quem? Quem? Porque a verdade é que, se Plínio não fora meu irmão, não vacilaria em usar e abusar dos mais violentos processos para atingir a conquista dos meus desejos. Calpurnia ouvia-o em silêncio, compartilhando das suas angústias e das suas lágrimas. Ignorava aquele duelo silencioso de sentimentos e somente agora podia compreender a moléstia indefinida que lhe devorava o filho mais velho, avassaladoramente. Seu coração possuía, porém, bastante experiência de vida e dos costumes do tempo, para ajuizar com o máximo acerto a situação e, transformando a sensibilidade feminina e os receios maternais em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos numa doce atitude. Gente, a gente vê aqui um relacionamento, uma confiança filho-mãe. E às vezes eu acho que hoje, a sociedade de hoje, sente saudade disso, desse tempo, você imagina que hoje, para pensar, você que é mãe ou você que é filho, qual foi a última vez que você se deitou no colo de sua mãe? Vê se você se recorda algum momento da sua mãe acarinhando os seus cabelos e vocês dois conversando. A gente não tem mais tempo para fazer isso. E eu sempre digo, gente, é uma delícia colo de mãe. Poder abrir o nosso coração, é nossa amiga. Mas ao mesmo tempo, às vezes, você na posição de mãe, você se fecha tanto, você trabalha tanto. Quando você olha para o filho, é sempre para criticar, é sempre para apontar erros, de forma tão séria, sempre cobrando, que ele não tem com quem conversar. E ele vai procurar isso na rua. Ou ela, sua filha, vai procurar isso na rua. E às vezes a orientação é bem equivocada. Então, é tão lindo esse momento entre os dois, em que a mãe, como bem diz aqui o nosso Emmanuel, é uma pessoa com mais experiência. É um jovem. E ela, com a sua experiência, pode direcionar melhor esse filho. Então, olha esse momento aqui de diálogo, né? Esse momento de cumplicidade entre eles dois. Eu achei lindo. Mas vamos lá, vamos aqui voltar ao drama do nosso querido Agripa e da sua mãe, que não sabia absolutamente nada desse amor dele para Flavinha. Seu coração possuía, porém, bastante experiência da vida e dos costumes do tempo para ajuizar com o máximo acerto a situação e, transformando a sensibilidade feminina e os receios maternais em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos numa doce atitude. Meu Agripa, eu te compreendo, coração, e sei avaliar a intensidade dos teus padecimentos morais. Precisas, porém, compreender que há na vida fatalidades dolorosas, cujos problemas angustiantes devemos resolver com o máximo de coragem e paciência. Nem foi para outra coisa que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, de modo a ensinarmos aos mais ignorantes e mais fracos as tradições da nossa superioridade espiritual em face de todas as penosas eventualidades da vida e do destino. Gente, me perdoe, mas aqui vocês percebem que é uma romana extremamente vaidosa e orgulhosa. Ela se coloca numa condição de superioridade espiritual. É como se ela se coloca numa condição de superioridade para dar exemplos aos ignorantes. Então, nós temos que ter atitudes morais melhores, porque nós somos superiores. Olha aí a vaidade. Continua ela. Sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável, mesmo porque sinto que Flávio e teu irmão nasceram neste mundo com os seus destinos entrelaçados. Plínio
ainda era uma criança de colo, quando teu pai já projetava esse matrimônio, agora prestes a consumar-se. Gente, outra observação, tá? Sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável. Obviamente que nós não podemos exigir da Calpurnia uma pessoa vaidosa e orgulhosa, mas numa situação dessa, por que a gente não fala de um amor? Porque amar é querer o bem do outro, não é querer possuir o outro. Então a gente vê um movimento aqui, por exemplo, se esse jovem, ou a Agripa, estivesse no colo da tia Conceição, nesse momento, qual era a nossa fala? Meu filho, se você ama a Flávia, sinta-se feliz pela felicidade de Flávia. Mas se você apenas quer possuí-la para que o seu capricho possa ser realizado, se você não consegue ver a felicidade dela nos braços de outra pessoa, então, filho, isso não é amor, é desejo. Você, em verdade, está triste porque o seu desejo não está sendo realizado. Então, a gente começa a fazer um movimento, eu sei que é complexo ainda para o nosso nível, mas você começa a abrir os olhos da pessoa para que ela possa entender que aquilo é desejo, é paixão e não é amor. Porque o amor não nos faz sofrer. Quem nos faz sofrer é a paixão desgovernada. Desgovernada, como bem fala em O Livro dos Espíritos, quando ele vai falar sobre a paixão. Então, ele iria para um outro ponto aqui, né? Então, você direciona. Não é, gente, não é proibido amar. Em absolutamente. O amor é de ordem divino. Amar é divino. Querer o bem do outro é divino. Querer possuir o outro, não. Querer que o outro atenda os meus caprichos. Se eu for perguntar, Flávia, com quem você vai estar feliz? É com a Agripa ou com Plínio? Óbvio que ela vai dizer, quem é o amor dela? É o Plínio. Então, para satisfazer a vontade do Agripa, ela teria que ficar com a Agripa? Como diz lá a música, egoisticamente, que o nosso querido Djavan canta, vem me fazer feliz porque eu te amo. Ah, é para acabar, gente. O que é isso? Então ele está meio cantando o Djavan, vem me fazer feliz porque eu te amo. E ela grita de lá, mas eu não te amo, não. Quem eu estou amando é Plínio. Então a gente começa a parar para pensar e entender verdadeiramente o que é o amor. Então essa dor do Agripa é a dor do desejo não atendido. Então se você disser, eu estou sofrendo por amor, não, filho, não é amor não, é apego. É desejo, é paixão. O amor, ele se alegra de saber que o ser amado está bem e está feliz. Se não é com você, que possa ser com outro parceiro ou com outra parceira, mas que está bem. Porque eu não posso obrigar alguém a ficar comigo porque eu desejo a pessoa. Isso é um ato de extremo egoísmo, tá bom? Mas o Agripa não está no colo da titia, está no colo da mãe. Então vamos ver aqui o que a nossa Calpurnia continua a falar para esse menino. Então olha o que ela diz, ela diz sufoca. Sufocar não vai resolver. Então o bom aí era poder trabalhar esse sentimento, essa emoção. Era poder trabalhar e não sufocar. Mas vamos lá, ele diz, sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável, mesmo porque sinto que Flávio e teu irmão nasceram neste mundo com os seus destinos entrelaçados. Plínio ainda era uma criança de colo quando teu pai já projetava esse matrimônio, agora prestes a consumar-se. Sê forte, continuava a nobre matrona, enxugando-lhe as lágrimas silenciosas e tristes. Tadinho, ele está chorando, gente. Porque a existência exige de nós algumas vezes esses gestos de renúncia ilimitada. Ergamos, todavia, nossas súplicas aos deuses. De Júpiter há de chegar para a tua alma ulcerada o necessário conforto. Agripa, depois de ouvir a voz materna, sentia-se mais ou menos aliviado, como se o seu íntimo houvesse serenado após uma tempestade dos mais antagônicos sentimentos. Porque, gente, olha só, vamos entrar no lado espiritual. Colo de mãe é passe. Porque na terra,
Se tem alguém que te ama, é mãe. Colo de mãe é passe. Colo de mãe cura. Então, mesmo ela dentro da sua vaidade, do seu orgulho, tem um sentimento aí. Então, talvez não foram as palavras que ajudaram, mas a vibração, o amor dessa mãe. Primeiro movimento, né? Então ele diz assim, Agripa, depois de ouvir a voz materna, sentia-se mais ou menos aliviado. O mais foi o amor materno, o menos é porque ela mandou sufocar e ele não soube, tadinho, trabalhar essa dor íntima, né? E ele diz, como se o seu íntimo houvesse serenado após uma tempestade dos mais antagônicos sentimentos. E o outro ponto, gente, são as influências espirituais. As influências espirituais. Quando a gente está encarnado, e mesmo nós espíritas, a gente não consegue perceber o que acontece verdadeiramente no nosso psiquismo, no nosso pensamento. Então, às vezes, basta que a gente dê uma ideia negativa para que ela possa se tornar um verdadeiro tormento em nossa vida. Então, às vezes, é algo que é intensificado para que a gente se desestruture totalmente. Por isso, meus irmãos, que para que tenhamos saúde mental, saúde espiritual, é sempre imprescindível nós colocarmos o Evangelho em nossa vida. Então, no momento que ele diz, eu quero a alegria da Flávia, ele está colocando o Evangelho na vida dele. E aí ele se liberta de se perturbar e ainda fecha a porta para o processo de influências de espíritos perversos, ok? Isso é a nossa vida, gente. Você vê o mal que esse menino estava fazendo para o corpo dele, ao ponto dele adoecer. Imagina a condição do pai no mundo espiritual vendo a situação do filho. Vamos lá. Considerou que as ponderações maternas representavam a verdade e preparava-se intimamente, ainda com a penosa impressão psíquica que o atormentava, para se resignar infinitamente com a situação dolorosa e irremediável. Calpurnia deixou passar alguns minutos antes de lhe dirigir a palavra, novamente, como se aguardasse o efeito salutar das suas primeiras ponderações, revidando por fim. Meu filho, não te interessaria agora uma viagem à nossa propriedade do Avênio? Bem sei que, pela força da tua vocação e pelo imperativo das circunstâncias, teu lugar é aqui, como sucessor do teu pai. Mas essa viagem representaria a solução de vários problemas urgentes, inclusive o teu caso íntimo. Agripa ouviu a sugestão com o máximo interesse, replicando afinal: minha mãe, tuas palavras carinhosas me confortaram e aceito a sugestão. A ver se consigo encontrar o maravilhoso elixir do esquecimento. Contudo, desejava partir com atribuições de Estado, porque desse modo poderia demorar-me em Massília, lá permanecendo com a autoridade que me será necessária em tais circunstâncias. E não poderias conseguir facilmente esse propósito? Acredito que não, mãe. Para demandar essa viagem com atribuições oficiais, apenas conseguiria os meus intentos em caráter militar. E por que não movimentarmos nossas prestigiosas relações de amizade para obter o que desejas? Bem sabes que, com o auxílio de Públio e do senador Cornélio Docos, Plínio aguarda a promoção a oficial em breves dias, com amplas perspectivas de progresso e novas realizações futuras no quadro das nossas classes armadas. Dizem mesmo que o imperador Cláudio, consolidando a centralização de poderes com a nova administração, se mostra satisfeito quando transforma as regalias políticas em regalias militares. Regalias aí na condição de privilégios, né, gente? A mim, só me causaria orgulho e satisfação
oferecer meus 2 filhos ao império para a consolidação de suas conquistas soberanas. Assim o farei, replicou Agripa, já de olhos enxutos, como se as sugestões maternas constituíssem brando remédio para as suas penosas preocupações. Aos poucos, escoavam-se no horizonte os derradeiros clarões rubros da tarde, que davam lugar a uma formosa noite cheia de estrelas. Amparado pelos braços maternos, o moço patrício recolheu-se mais confortado aos aposentos, esperando a oportunidade de providenciar quanto aos seus novos planos. Após acomodá-lo convenientemente, voltou Calpurnia ao terraço, onde procurou repousar das intensas fadigas morais. Suplicando a piedade dos deuses, fixou nos céus constelados olhos lacrimosos. Parecia que o coração lhe havia parado no peito para assistir ao desfile das recordações mais cariciosas e mais doces, embora com a mente torturada por pensamentos amargos e dolorosos. Mais de 6 meses haviam decorrido após a morte do esposo e a nobre matrona sentia-se já completamente estranha na sociedade e no mundo. Fazia prodígios mentais para enfrentar dignamente a sua situação social, porquanto sentia, na sua velhice resignada, que o curso do tempo vai insulando determinadas criaturas à margem do rio infinito da vida. Sentia no ambiente e nos corações que a rodeavam uma diferença singular, como se faltasse uma peça do mecanismo do seu raciocínio para completar um preciso julgamento das coisas e dos acontecimentos. Essa peça era a presença do esposo, que a morte arrebatara. Era a sua palavra ponderada e carinhosa, meiga e sábia. Desde os primeiros dias de permanência na casa dos amigos, recebera de Lívia e Públio, em separado, as mais dolorosas confidências sobre os fatos da Palestina, que eles comprometeram para sempre a ventura e a tranquilidade conjugal. Então, tanto Lívia falou o que aconteceu, quanto o pobre senador. Separados, cada um, e ela ali ouvindo. Imagina, 6 meses dentro do palácio. 6 meses, gente, imagina. Mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, lembra que a senhora Calpurnia é romana, extremamente orgulhosa e vaidosa da classe que exerce. Então, vamos lá. Mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, não conseguira pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos em favor da inocência da sua bondosa e leal amiga. Gente, não conseguira pronunciar em definitivo. Se aos seus olhos, Públio Lentulus era o mesmo homem integrado no conhecimento de seus nobilíssimos deveres junto do Estado e das mais caras tradições da família patrícia, Lívia pareceu-lhe excessivamente modificada nos seus modos de crer e de sentir. Na sua concepção de orgulho e vaidade raciais, não podia admitir aqueles princípios de humildade, aquela fraternidade e aquela fé ativa de que Lívia dava pleno testemunho junto dos próprios escravos, dentro dos postulados da nova doutrina que invadia todos os departamentos da sociedade. Olha só, gente, que interessante, né? Você vê o cristianismo tomando corpo, né? E ela diz aqui, lembra que eles estão em Roma, invadia todos os departamentos da sociedade. E o que mais incomodava a Calpurnia era que Lívia tinha como amiga a sua escrava, que era Ana. Quanto desejava ela ter ainda o esposo a seu lado, de modo a poder submeter-lhe aqueles assuntos íntimos, a fim de lhe adotar a opinião sempre cheia de ponderações e sabedoria.
mas agora estava sozinha para raciocinar e agir, com plena emancipação de consciência. E por mais que buscasse no íntimo uma solução para o doloroso problema conjugal dos amigos, né? Nada podia dizer nas suas observações e no exame das tradições familiares, cultivadas pelo seu espírito com o máximo de orgulho e de cuidado. Então imagina, a nossa querida Lívia abriu o coração para Calpurnia. O nosso querido Públio também abriu o coração para a Calpurnia. A pessoa que poderia fazer com que esses dois, principalmente o Públio, voltasse a conviver com a sua esposa, o matrimônio, seria a Calpurnia. Mas o que ela fez? Não interferiu. E, na verdade, ela diz assim, olha, o senador é o mesmo, mas a Lívia não é a mesma pessoa. E o que mais incomodava ela justamente a religião da Lívia, que a Lívia assumiu, a Lívia não negou isso a ninguém. Vamos ver. No céu brilhava miríades de constelações dentro da noite, acentuando o mistério de suas penosas divagações, quando a seus ouvidos chegaram alguns rumores de passos que se aproximavam. Era Públio que, terminada a refeição, vinha igualmente ao terraço descansar o pensamento. Por aqui? Perguntou a matrona com bondade. Sim, minha amiga, apraz-me voltar em espírito aos dias que já se foram. Por vezes, aprecio o repouso neste terraço, a fim de contemplar o céu. Para mim, é de lá, dessa cúpula imensa e estrelada, que recebemos luz e vida. É lá que deve estar o nosso inesquecível Flamínio, embalado pelo carinho dos deuses generosos. E, de fato, nobre Calpurnia, prosseguiu o senador atencioso, era este um dos lugares prediletos de nossas palestras e divagações, quando o sempre lembrado amigo me dava a honra de suas visitas a esta casa. Foi ainda aqui que muitas vezes trocamos ideias e impressões sobre a minha partida para a Judéia, nas vésperas de minha prolongada ausência de Roma, há mais de 16 anos. Então, gente, nós estamos aqui no ano de 48 da era cristã. Longa pausa sobreveio, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite, com idêntica vibração espiritual, para descerem ao túmulo do coração, exumando as lembranças mais queridas, em resignado e doloroso silêncio. Após alguns minutos, como se desejasse modificar o curso de suas recordações, exclamou a veneranda matrona. Vamos ver aí agora o diálogo desses dois. Lembrando-nos de tua viagem no passado, preciso avisar-te de que a Agripa deve partir para Avênio tão logo se sinta restabelecido. Mas que motivo essa novidade? Perguntou Públio com grande interesse. Há muitos dias venho refletindo na necessidade de examinarmos ali os numerosos interesses de nossas propriedades, mesmo porque, Públio, antes de morrer, era intenção do meu morto cuidar pessoalmente deste assunto. A solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento do Plínio? Agripa não estará presente, porventura? Acredito que não. Todavia, na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saul, antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou um mensageiro de Massília, comunicando sua presença às cerimônias. É pena, murmurou o senador sensibilizado.
Devo dizer-te ainda, continuou a matrona com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade, junto de Cornélio Docos, a fim de que consigas com o imperador Cláudio uma boa situação para o nosso viajante, que deseja partir com atribuições oficiais, necessitando para tanto que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Não será difícil consegui-lo. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas. Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar, depois de longa pausa, como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema. Calpurnia, disse ansiosamente, ao falar de minha excursão no passado, informaste-me da viagem forçada do nosso Agripa no presente. E eu continuo a relembrar a minha aventura desfeita, a felicidade perdida que nunca mais voltou. O senador observava todas as atitudes psicológicas da sua venerável amiga, ansioso por surpreender-lhe um gesto de conforto supremo. Desejava que ela, como conselheira de Lívia, quase como a própria mãe desta, pelos laços eternos e sacrossantos do espírito, lhe dissipasse todas as dúvidas, falasse da inocência da esposa, proporcionando-lhe uma certeza de que o seu coração caprichoso e egoísta de homem estava enganado. Mas em vão aguardou essa defesa espontânea, que não apareceu no instante necessário e decisivo. A respeitável viúva de Flamínio deixara no ar o mesmo ponto de dolorosa interrogação, murmurando com voz triste, enquanto uma resta de luar lhe coroava os cabelos brancos. Sim, meu amigo. Os deuses podem dar-nos a felicidade, podem retomá-la. Somos duas almas chorando sobre o sepulcro dos sonhos mais gratos do coração. Aquelas palavras desalentadoras penetravam no peito sensível e orgulhoso do senador como uma espada afiada que o rasgasse vagarosamente. Gente, tudo que ele queria ouvir dela é dizer, Públio, com certeza a Lívia não fez isso, você está enganado, volte, porque ele é um homem orgulhoso, vaidoso, então ele quer um empurrão, apesar dele ter a certeza que Lívia não fez nada, mas é necessário que alguém dê um empurrão, é necessário que alguém diga que ele está enganado. Que absurdo, né, gente? Mas é assim. Aí vem o nosso senador. Mas, afinal, minha nobre amiga, exclamou ele quase enérgico, como se esperasse a resposta decisiva para a angustiosa indecisão da sua alma? Que pensas atualmente de Lívia? Públio, respondeu Calpurnia com serenidade. Não sei se a franqueza seria um mal em certas circunstâncias, mas prefiro ser sincera. Desde as penosas confidências que me fizestes sobre os fatos que se desenrolaram na Palestina, venho observando nossa amiga de modo a poder advogar a causa da sua inocência perante o teu coração. Mas, infelizmente, noto em Lívia as mais singulares e imprevistas diferenças de ordem espiritual. É humilde, meiga, inteligente e generosa, como sempre, mas parece menosprezar todas as nossas tradições familiares e as nossas crenças mais caras. Públio, em nossas discussões e palestras íntimas, não me revela mais aquela timidez encantadora que lhe conheci em outros tempos, demonstrando, pelo contrário, demasiada desenvoltura de opinião a respeito dos problemas sociais, que ela julga haver resolvido ao contato de uma nova fé. Suas ideias me escandalizam com as mais injustificáveis concepções de igualdade. Não hesita em classificar nossos deuses
como ilusões nocivas da sociedade, para a qual tem em todas as palavras as mais severas recriminações, revelando singulares modificações de pensamento, indo ao extremo de confraternizar com as próprias servas de sua casa, como se for uma simples plebeia. Seria uma perturbação mental, depois de alguma queda em que a sua dignidade individual fosse chamada a uma rígida reação? Seriam, talvez, influências do meio ou mesmo das escravas com quem se habituou a conviver nessa prolongada ausência de Roma? Não sei. A realidade é que, em consciência, não posso manifestar-me, por enquanto, em definitivo, sobre as tuas amarguras conjugais, aconselhando-te a esperar melhor as demonstrações do tempo. Gente, é só para lembrar, a Calpurnia é amiga dela. Ela considera a Calpurnia como irmã. A Lívia. Só porque a Lívia não está mais de comum acordo com a adoração aos deuses, isso já foi o suficiente para ela ter uma leitura da Lívia totalmente equivocada. O fato da Lívia hoje ser mais humilde, dela se colocar, discutir o assunto, isso em absolutamente mudou a moral dela. Então, olha o que é uma pessoa, e às vezes a gente tem isso, porque a pessoa não é da nossa religião, a gente já começa a julgar, já começa a colocar a pessoa à parte. E é mais ou menos isso que a orgulhosa romana Calpurnia está fazendo com Lívia. Mesmo vendo os dois sofrendo. Que horror! Depois de ligeira pausa, terminou a velha matrona suas observações, inquirindo com interesse: por que permitistes o ingresso de Lívia nessas ideias novas, deixando à mercê desse reformador judeu, conhecido como Jesus de Nazaré? Tens razão, murmurou Públio Lentulus, extremamente desalentado. Mas o motivo baseou-se em circunstâncias imperiosas, porque Lívia acreditou que o profeta nazareno nos havia curado a filhinha. Fostes ingênuo, porque não podias admitir essa hipótese em face da evolução dos nossos conhecimentos, salvando dessas perigosas influências espirituais o espírito maleável de tua mulher. Está comprovado que esse novo credo preconiza atitudes mentais humilhantes, subvertendo as mais íntimas disposições das criaturas que eu aceito. Homens ricos e de ciência, que se submetem a esses odiosos princípios dentro do império, em favor de um reino imaginário, parecem embriagados de um veneno terrível que os faz esquecer e desprezar a fortuna, o nome, as tradições e a própria família. Olha, gente, a gente percebe aqui nessa fala dela que eram pessoas de todas as classes. Ela diz, homem rico e de ciências que se submete a esses odiosos princípios dentro do império. Lindo como o evangelho foi tomando corpo. Lembra que nós estamos no ano de 48. O apóstolo Paulo, exatamente no ano de 48, Paulo está aí divulgando os ensinos do nosso Senhor Jesus. Na verdade, não só Paulo, mas como todos os cristãos. Vamos lá. Colaborei contigo, afastando Flávia desses prejuízos morais, levando-a para a minha companhia, tão logo se realiza o casamento de nossos queridos filhos. Porque a verdade é que, quanto a Lívia, tudo já fiz para convencê-la, inutilmente. Entretanto, minha boa amiga, murmurou o senador sensibilizado, como a defender-se perante a nobre Patrícia. Observo que Lívia continua a ser uma criatura simples e modesta, sem exigir de mim coisa alguma que atinja o terreno do exorbitante ou do supérfluo.
Nestes quase 17 anos de íntima separação dentro do lar, somente me solicitou a licença precisa para prosseguir em suas práticas cristãs junto de uma antiga serva de nossa casa. Permissão essa que fui obrigada a conceder, considerando a continuidade de sua renúncia silenciosa e triste no ambiente familiar. Também considero que é pedir muito pouco. Mormente agora que todas as mulheres da cidade, segundo o costume, exigem dos maridos as maiores extravagâncias em luxo do Oriente. Contudo, cumpre-me aconselhar-te, Públio, a ti que conservas intactas as nossas tradições mais queridas, esperares mais algum tempo antes de esqueceres as eventualidades dolorosas do passado, de modo a observarmos se Lívia virá a beneficiar-se com a continuidade de nossas atitudes, voltando finalmente ao seio de nossas tradições e de nossas crenças. Gente, o homem já esperou 16 anos e a mulher ali ao lado dele, na sua humildade, e ela ainda quer que espere mais? Aí é difícil, né? Vamos lá. E ele, tadinho, 16 anos convivendo com a mulher amada. E ela ali em silêncio, se submetendo a todas as humilhações. Lembra que ela não pode interferir nem na educação da própria filha. Então, em verdade, Lívia, perdeu o filho Marcos, perdeu a posição de mãe de Flávia e perdeu a posição de esposa. Olha que sacrifício e que tortura. 16 anos. Vamos lá. E a Calpurnia ainda quer que espere mais. Doloroso silêncio se fez então sentir entre ambos após essas palavras. Calpurnia supôs haver cumprido seu dever e Públio recolheu-se naquela noite, desalentado como nunca. Ele doido de que ela dissesse, vai lá, vocês se amam. Lívia não foi capaz de fazer isso, né? Mas não, ele ouviu exatamente o que ele não queria ouvir. Em breves dias, conseguidos seus intentos, partia Agripa em demanda do Avênio. Não obstante as rogativas do irmão e de Flávia para que esperasse as solenidades do matrimônio. Sua resolução era, porém, inabalável, e o filho mais velho de Flamínio, enfraquecido sob o peso das suas desilusões, ia ausentar-se de Roma por espaço de alguns anos prolongados e dolorosos. Passavam-se os dias rapidamente e, como somos obrigados a caminhar em nossa história na companhia de todas as personagens, devemos registrar que, se vendo completamente abandonada pelo homem de suas preferências, Aurélia, ralada de venenoso despeito, resolvera aceitar a mão abnegada e afetuosa que o jovem Emiliano Lúcio lhe oferecia. Fúvia, que acompanhou a luta silenciosa, intoxicada pelos seus sentimentos inferiores, deliberou aguardar o tempo para exercer as suas sinistras represálias. E, em tempo breve, o casamento de Plínio e Flávia realizava-se com suntuosidade discreta no palácio do Aventino. O noivo, cheio de homenagens militares e títulos honoríficos, bem como a futura companheira, tocada de formosura indefinível e de adorável simplicidade, sentiam-se venturosos, como se a felicidade perfeita se resumisse tão somente na eterna fusão de seus corações e de suas almas. Aquele dia, indubitavelmente, assinalava a hora mais sagrada e mais formosa dos seus destinos. Na assistência reduzidíssima, que se compunha de relações da maior intimidade, notava-se a presença de um homem ainda jovem, que representava uma figura saliente naquele quadro, caracterizado essencialmente de acordo com a época.
Seus olhos impetuosos e ardentes haviam pousado sobre a noiva com misterioso e estranho interesse. Esse homem era Saul de Gioras, que, abandonando o sobrenome paterno, exibia agora uma nova denominação romana, segundo a antiga autorização de Flamínio, de modo a valorizar cada vez mais a expressão social da sua fortuna. Em vão, o senador fez o possível para identificar aquele judeu, que se lhe figurava um velho conhecido pessoal. Saul, porém, reconhecera o seu verdugo de outrora. Reconheceu e guardou silêncio, serenando as grandes emoções do seu foro íntimo, porque qual pai tinha o coração mergulhado nos propósitos tenebrosos de uma vingança cruel. Gente, olha o destino da vida. Saul de Gioras, filho de André de Gioras, que tem preso como escravo em sua casa o Marcos Lentulus, filho do senador, tratando este menino, agora já um jovem, como escravo. André de Gioras teve de volta o filho Saul, porque lembra, ele foi preso, foi vendido como escravo e ele não tinha absolutamente nenhuma culpa. Mas olha o que a vida trouxe para ele. A vida trouxe uma fortuna, ele foi comprado por Flamínio, acabou tendo a liberdade, pôde voltar à casa paterna, pôde rever o pai e hoje está numa condição belíssima. Então ele não conseguiu ver os benefícios que a divindade trouxe a ele. Ele não foi grato à vida. Como ele seria grato? Perdoando. Perdoando, quem sabe até orientando o pai a devolver o filho. Sei lá, de alguma forma. Talvez é impossível até voltar atrás, o que ele poderia fazer? Mas pelo menos dar uma dignidade ao Marcos, que é tratado como escravo. Mas não. Eles dois ainda continuam, apesar do amparo divino, continuam cultuando a vingança dentro da alma. E assim, meus amigos, nós finalizamos mais um capítulo dessa obra maravilhosa há 2000 anos. Quantas lições! Agradecemos infinitamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos conduziu mais uma vez nesse estudo. Coloque o seu comentário no nosso canal, se houver dúvida, coloque. E que nós possamos, todos nós, verificarmos que a nossa vida também é um palco, onde nós somos os personagens, mas que possamos, dentro desse palco da vida, lembrarmos a nossa essência divina. Que possamos jamais nos envergonharmos das nossas atitudes. Um grande abraço dessa tia e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.